Boa noite. Estou aqui fazendo esse vídeo aqui, que vai aí pela transmissão para vocês, para dar uma satisfação, né? Porque a gente pediu umas férias aí da comunidade para me colocar a minha cabeça em ordem, para me rever algumas coisas, rever alguns pontos, né? E aí eu ia marcar um retorno para a gente conversar, mas eu acho melhor a gente fazer assim pelo vídeo mesmo, para a gente não ter transtornos, para a gente não se degladiar, para que se preserve o respeito e a amizade, porque a última reunião que a gente teve não foi muito legal, os ânimos saíram um pouquinho do controle, e eu não queria que causasse mais esse tipo de coisa, porque eu prezo pelo respeito, pelo amor, pela compreensão, e eu já quero deixar de antemão que eu já reafirmei várias vezes, eu não tenho nada contra nem com ninguém, mas que eu sou uma pessoa de opinião. Sou uma pessoa de opinião, quando eu tomo um direcionamento, eu vou com ele até o final, até que eu veja que não dá mais, né? E mediante algumas coisas que aconteceu aí na comunidade, eu vi que já não dava mais, né? Então, já fez um ano, né? Um ano que a gente estava junto aí na comunidade. Então, já quero deixar bem claro aqui que a partir já daquela reunião que a gente teve o ano passado, espiritualmente eu já estava desligado. E agora foi só uma testificação, nesse período assim que eu sentei aqui em casa, conversei, meditei, orei, eu cheguei à seguinte conclusão, que não dá mais para a gente caminhar desse jeito. Então, lendo as escrituras, lá em Amós 3:3, diz assim: como que andarão dois juntos se não estiverem em acordo? E fato de tantas coisas que aconteceram nesses últimos meses aí do ano passado, deu para perceber que a gente não está em comunhão. Então, eu já não tenho mais estrutura para aguentar certas coisas, sabe? Então, é muito mais por me preservar o meu emocional, preservar o meu espiritual e preservar vocês também, que eu estou me desligando. Então, falando de comunhão, como quero fazer uma pergunta para vocês meditarem: como que é possível uma comunhão onde os espíritos querem uma coisa e Deus quer outra e os homens querem outra? Como é que a gente fica com relação a esse assunto, né? Não é muita pretensão e também não é muito esforço a gente tentar entender que é justamente nisso que resulta e que reside o pecado. Não foi isso que Satanás e os anjos fizeram e que motivou a queda deles, queda dele e dos demônios, quando não havia concordância entre a vontade de Deus e a vontade deles? Então, a gente para pensar lá em Gênesis também, que não foi por conta disso que Adão e Eva trouxe maldição, trouxe o pecado a toda a criação, e inclusive a eles mesmos, pela falta de não concordância. Quando a gente quer uma coisa, Deus quer outra, então é complicado, né? Pode haver paz, por exemplo, quando os habitantes de uma cidade ou de uma casa, eles estão em desacordo? Então, essa é a essência do versículo de Amós 3:3, quando fala que andarão dois juntos, se não houver acordo. Trata da gente conseguir ter uma vida de harmonia, e a gente está harmônico num propósito. E
a gente perdeu essa harmonia, ou acho que essa harmonia, na realidade, ela nunca existiu. Quando a gente tem interesses diferentes, quando os meus interesses são diferentes dos seus, os seus são diferentes do outro, e os nossos interesses são diferentes do interesse de Deus. Então aí a gente começa a incorrer num erro. Então é importante a gente lembrar que a gente depende inteiramente assim da graça de Deus, para ter harmonia no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos projetos, nas coisas que a gente está fazendo com o Senhor. E quando a gente não tem essa harmonia, quando a gente não tem essa liga, a gente fica à mercê de espíritos imundos, fica à mercê de demônios, que eles vão se interpolando, entrando no meio das nossas comunicações e causando indisposição nos nossos corações com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente respeita. E mais do que isso, não basta a gente simplesmente orar, mas basta a gente dar uma olhada para nós mesmos e a gente entender na atuação dos demônios, né? Ah, mas você está querendo dizer que eu estou endemoniado? Não, estou querendo dizer que quando a gente não tem harmonia, quando a gente não tem harmonia com o outro, a gente dá essa legalidade para os demônios entrar e no meio das nossas comunicações, no meio dos nossos relacionamentos e criar esse tipo de coisa. E eu consegui detectar essa operação maligna ali no nosso meio, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e não dá para caminhar desse jeito não. E ai de nós se a gente não fosse repreendidos pelo poder do Cristo. Se não fosse por isso, cara, nós poderíamos estar permanentemente com os nossos corações perturbados e magoados. Então, quando Deus ele me chamou a atenção acerca de algumas coisas, já fazia tempos, viu, que ele já estava me chamando a atenção de algumas coisas, eu comecei a dar uma observada no ambiente que a gente está. Então, não importa a gente estar em paz com Deus e sujeito à sua vontade, à sua palavra, ao seu poder, de modo que a gente não possa contar com os livramentos dele, né? Mas, sobretudo, se a gente não estiver em comunhão com ele. E quando a gente está em comunhão com ele, ele estende tudo isso para nós que somos filhos. Então, essa palavra de Amós 3,3 tem que estar no seu coração e no meu, que é comunhão. A gente nunca deve esquecer de um estado latente que é ruim na nossa alma decaída, do pecado, do velho homem, da velha natureza, e no qual a gente deve o tempo todo estar despojando continuamente pela mortificação do pecado, para a gente saber que a gente está morto para o pecado, a gente está morto para a nossa carne, e quando a nossa carne, quando o pecado começa a querer gritar, a gente tem que lembrar que ele está morto lá, e lá ele deve permanecer. Então, quando a gente começa a dar vazão para a carne, a gente começa a dar vazão para o nosso pecado, a gente também dá liberdade para o diabo atuar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Você está entendendo isso? Então, o diabo ele não tem mais poder sobre a minha vida, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, a carne também não, porque ela está mortificada. E eu faço uma constante leitura da minha vida e da palavra para saber se realmente eu fui lavado e regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Se eu ando com pessoas que não é da minha mesma fé do que eu e que estão dispostas a dedicar o amor ao Senhor, então nisso o Senhor já opera. Agora, quando eu ando com pessoas que são da minha mesma fé e da minha mesma caminhada, com os mesmos propósitos, e a gente não tem concordância, aí fica complicado da gente saber que o Senhor está atuando, né? Deus ele não deve de estar só na nossa casa espiritual.
no nosso corpo, né? Casa espiritual nossa é o nosso corpo, porque a gente é templo do Espírito. Mas ele deve tomar conta, ele deve ser o governador do nosso corpo, governador da nossa mente, governador da nossa alma, governador das nossas falas, governador das nossas emoções. Não basta simplesmente a gente dizer que a gente é de Cristo, mas na hora que a gente vai verbalizar alguma coisa, na hora que a gente vai tomar algumas atitudes, essas nossas atitudes elas não são motivadas e não são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus e muito menos pela palavra, entendeu? O que importa da gente caminhar com Deus é especialmente a gente observar o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5,17. Digo, porém, Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne milita, ou seja, a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o do vosso querer, tanto da carne, quanto do pecado, quanto do diabo. E em Gálatas também deixa muito claro que a gente tem que andar o tempo todo no Espírito. Se a gente não anda no Espírito, se a gente não faz as coisas no Espírito, a gente não consegue chegar em absolutamente lugar nenhum. A gente só vai ficar degladiando, batendo, lutando, ofendendo. E não é desse jeito que o Senhor me chamou para caminhar com Ele. Não foi desse jeito que o Senhor me chamou para caminhar com a obra dele. Tá entendendo? Então, por esse motivo, eu me desligo da comunidade Novo Tempo, ou o novo nome que possa ter. Não tenho nada contra nenhum de vocês, né? Eu espero a gente poder fazer muitas coisas juntos, a gente poder tocar, que a gente gosta de tocar, a gente fazer um som, firmeza, tranquilo, mas caminhar juntos não dá mais, entendeu? Não dá mais, deu uma desmotivada geral. Eu vi muitas coisas que eu devo guardar só para mim, orar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre no coração de vocês, para que vocês possam caminhar, prosseguir em direção àquilo que o Senhor quer que vocês caminhem, que a comunidade possa receber aí outra pessoa que dê o direcionamento que vocês querem. Faça uma sugestão já de antemão, sejam claros com a próxima pessoa que chegar aí, o que vocês querem para a comunidade, quais são os desejos de vocês, quais são os propósitos de vocês, para que se alinhe, para que haja comunhão. Olha, eu quero isso, eu quero isso, não deixa esse bololô acontecer como foi acontecendo, para a gente chegar num lugar e a gente não caminhar como deveria ser caminhado. Eu sei que os projetos de Deus, os planos de Deus para a comunidade são maravilhosos, mas infelizmente eu não vou poder gastar a minha energia mais nesse tipo de coisa, porque já cheguei no meu limite. Já cheguei no meu limite emocional, já cheguei no meu limite espiritual, não, mais no meu emocional. Eu não tenho mais condições de ficar degladiando com os mesmos assuntos, com os mesmos problemas do passado. Eu sou uma nova criatura, eu enterrei todas essas coisas e não dá mais, entendeu? Mas eu tô aí, a hora que vocês quiserem me chamar pra gente fazer um som, a hora que pintar alguma coisa, eu chamo vocês também. A nossa caminhada continua a mesma, o respeito tem que prevalecer, mas espiritualmente, infelizmente, a gente não deu liga. Não deu liga, a gente não vai chegar no mesmo sonho, na realidade, né? No mesmo sonho. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Espero ter falado com sabedoria,
sem magoar vocês, não quero magoar vocês de maneira nenhuma, e por isso mesmo que eu me preservei de não estar aí para falar pessoalmente para vocês, porque eu acho que poderia ter alguma fala que eu não ia achar legal, que eu poderia ser um pouco áspero, um pouco rude, e isso não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha personalidade. Tá, entendeu? Então, por isso mesmo que eu tô fazendo esse vídeo, tá bom? O meu número tá aí. A hora que vocês quiserem, me chamem aí para trocar ideia, para conversar, para bater um papo. Tô aberto, tô tranquilo. E espero que vocês estejam em paz, como as escrituras dizem, também, né? Para a gente seguir em paz com todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que em nome de Jesus vocês possam entender qual que é o chamado de Jesus para individualmente para a vida de vocês e para a vida da comunidade. E que vocês sejam bênção, que vocês sejam plantadas junto ao ribeiro das águas, que vocês dê fruto no tempo certo, na estação certa, e que a gente possa um dia colher juntos esses frutos e sentar e olhar e ver que foi uma grande besteira que aconteceu, mas infelizmente eu estou colocando um ponto final. Um ponto final. Eu estou colocando um ponto final aqui, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e estamos aí.